para nossas culturas, o homem sempre teve a tendência, ele sempre teve a consciência que algo existe. Que algo existe além dele. Né? Pode ver várias culturas, nós fizemos vários, você pode analisar a história, em vários locais que fizeram. Os egípcios tinham a sua adoração a vários deuses, mas eles sabiam de algo diferente. Então o homem nasce com isso, independente de ser a criação, o próprio indígena, se ele não teve influência nenhuma do homem ocidental, ele tinha a crença de um ser divino. Né? É nato do homem, é inato, ele está com ele sempre, ele vai carregar isso. Alguns relutam em afirmar que isso, mas está lá, está com ele. Na questão número 6, ele continua assim: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto de educação, resultado de ideias adquiridas? Não poderia ser, então, alguém, porque a gente, quando é criança, já acostuma, né? Não faça isso. Primeiro que essa frase é terrível falar para as crianças, né? Não faça isso porque Deus castiga, né? Deus não castiga, não é isso? Mas a gente tem que, por forças de educação e de controle, você utiliza o castigo como uma forma de controle, mas não é o castigo que vai, né, te modificar. Mas a gente é criado com isso. Então, aí você fala assim, aí até Kardec pergunta, interessante, ele fala assim, peraí, eu sei da existência de Deus, ou eu fui induzido pela sociedade, pela minha criação, a acreditar num Deus? Bom, é uma pergunta lógica, né? Se eu for por criação passando as ideias, como é que eu sei realmente que existe? Não é verdade? A gente vai aprendendo coisas e depois a gente descobre que tem certas coisas que não é daquilo que a gente aprende. Né? A gente aprendeu na escola, vamos lá, só lembrar um pouquinho. Todo mundo falou, não, o Cabral veio aqui sem querer, né? Ouviram isso, não viram? Cabral chegou aqui sem querer, ele ia para as Índias, pegou um vento, né? Não foi isso que a gente aprendeu? Depois, com o tempo, a gente vai ver assim, não, peraí, não foi bem desse jeito. Né? Então, a criação, até o que é dito para a gente, é dito diferente. Né? Aí você pode falar, peraí, então, por que foi me passado isso? E aí até a espiritualidade fala, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? É que eu falei, se foi induzido a existência de Deus por criação, por imposição, por que então as pessoas, os selvagens, no sentido dos povos ainda sem a dita civilização ocidental, eles também acreditavam? Porque existe, né? Já está inerente. Porque lá na questão 629, fala onde é que estão as leis de Deus, ele responde, na sua consciência. Porque nascemos já também com as leis de Deus. Tá aqui. Veio, né, igual o computador, vem no HD. Tá lá. Às vezes a gente dá uma encostada no HD. A gente não quer saber o que tá, mas está lá. Eu até brinco quando eu falo em aula, eu falo assim, mas o que acontece? Pode ser que a pessoa até descumpra as leis de Deus, mas vai dar uma pitadinha lá que está errado. Né? Igual o computador, que ignora o erro, não, mas aqui dá uma pitadinha, eu acho que isso aqui não está certo, porque já vem com a gente. Né? E a ideia de Deus também. É claro que depois vão surgindo os nomes, né? Você vai ver outras civilizações, dão vários nomes, de tudo quanto é nome de uma divindade. Né? Jeová, os egípcios, eu não bem lembro o nome, tem o Deus, não, isso é dos índios, Tupã, mas isso são só nomeações, mas que a ideia de um ser divino, esse está pré-existente. É claro que pelas diferenças que o ser humano vai criando, vai interpretando, ele não consegue, às vezes não conseguiu, não é tão recente, foi que a gente conseguiu entender da unicidade de um ser divino. A gente chegou até algum tempo, algumas civilizações teriam politeísmo, vários deuses. Né? Criava-se vários deuses
para explicar. Se você vai ver lá os deuses romanos e os deuses gregos, é um deus para cada coisa. Né? O deus dos mares, o deus do amor, o deus da velocidade, né? O deus da guerra. E aí a gente foi até apelidando os planetas com o nome de deuses. Né? Marte é deus da guerra, né? Vênus é o deus do amor. E aí a gente vai colocando o nome de deuses. Até a gente chegar numa consciência evolutiva da unicidade de um ser único, que seria Deus. Tá? É isso que a gente vai no processo evolutivo nosso, que demorou muito, demorou muito, eu não digo, mas demorou no seu processo, no seu tempo que deveria durar, durou a parte da mudança do homem. O homem vai entender, então, quando Deus se torna único, começa a ter uma mudança melhor, uma ideia melhor da nossa complexidade como ser humano. Vamos parar de dar atributos a tudo, porque o que a gente não conhece, lembra lá na primeira, o que a gente não conhece é infinito, mas o que a gente não conhece é obra de alguma coisa, ou é obra de vários deuses. Hoje também é o contrário. Hoje, se não aconteceu algo não tem explicação, isso aqui é sobrenatural, ou isso aqui é algo, né, diferente. Não, sempre tem uma explicação. É isso que a gente às vezes não consegue chegar na complexidade, mas sempre tem, sempre há. E essa é a parte principal da questão da existência de Deus, das provas da existência de Deus. Na questão 7, ele continua. Pode-se ir a achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Kardec, como era estudioso, tinha conhecimento de todas as leis naturais da época, né? Até 1857, ele tinha essa consciência, então ele faz a pergunta exatamente por isso. Espera aí. Pode-se então dizer que nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Então, as coisas surgiram graças a alguma coisa da matéria, a matéria que se criou, né? Foi o átomo que se encontrou um com o outro, foi formando lá as moléculas para se formar um organismo, para depois se tornar o que somos hoje. Surgiu exatamente por algo da matéria, foi o átomo somente por matéria que se junta, não tem nada que faça com que ele continue com o seu processo evolutivo também da matéria. Então, a espiritualidade continua respondendo. Mas então, qual seria a causa dessa propriedade? É indispensável sempre uma causa primária. Não adianta a gente chegar, nós vamos pensar em tudo, até a mínima situação de a união de dois átomos, tem que ter algo primário, alguma coisa que vai fazer aquilo acontecer. Não é simplesmente a matéria tomando conta sem ordem. Existe sim uma ordem. O processo evolutivo nosso, aí vocês vão ver durante o estudo do Livro dos Espíritos muitas questões interessantes. O próprio processo evolutivo nosso, apesar de ser gradual, ele é meio que direcionado a chegar até nós. Não é o acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Né? Você vê, eu gosto muito de assistir alguns programas científicos, então você vê que os cientistas, não, porque surgimos graças às combinações da matéria, de um elemento carbono com oxigênio, tal, e formou os seres unicelulares, daí em diante acabou, né? Tá. E aí, quem que juntou tudo ali? Quem deu a oportunidade de estar os elementos desse planeta? E o homem, quando vai buscar vida fora do planeta, ele procura sempre seres semelhantes a nós, com a mesma formação química nossa. Não é assim. Nós somos elementos à base de carbono, porque o carbono é abundante neste planeta, mas não em outro planeta. Então eu não vou achar seres com a mesma formação química e biológica igual a mim, porque é diferente. Porque isso aqui, né? Isso aqui é somente
a parte, o externo, é o meu corpo somente. A minha essência é outra, é o meu espírito. Essa é a minha essência. Nós somos formados, né, por 3 partes, certo? Corpo, espírito e espírito. Eu gosto sempre de fazer isso na minha aula, quando eu dou aula com lá. Eu até distribuo para eles, que é mais fácil de entender e também nunca mais esquece. Então, para vocês, o dia que chegar, for na padaria e olhar, né, quem já comeu um sonho de valsa? Todo mundo já comeu um sonho de valsa. Então, nós somos um sonho de valsa. Né? Por quê? Porque nós somos, sabe o chocolate? Somos aquele chocolate é o corpo. Tem gente que tem mais chocolate que outros. Né? Nós somos o chocolate. Aquela casquinha que fica entre o chocolate e a bolinha é o perispírito. E o centro ali do sonho de valsa é o nosso espírito. Quando eu como o chocolate e deixo o restinho ali, né, eu meio que desencarnei o sonho de valsa, porque eu tirei o corpo, né, e aí continua só ali o espírito e o perispírito. Kardec põe, depois vocês vão ver que Kardec dá essa definição semelhante, mas não tinha sonho de valsa em 1857, então ele dá a definição como abacate. Então ele fala que nós somos o abacate, né? A casquinha em volta é o corpo, a carne que nós comemos é o perispírito e o caroço é o espírito. Então, é claro que para distribuir em aula é mais fácil distribuir o sonho de valsa do que o abacate. Então, é para a gente entender muito então a situação que a gente... olha que definição, vocês vão achar que agora o Kleber está maluco, mas nós somos um sonho de valsa. Então, para a gente entender tudo isso. Então, quando a gente vai entender simplesmente que é uma propriedade da matéria só, é a matéria que criou sem nada, é muito complexo. Quem estuda também a questão científica, às vezes eu fico muito... Mas é que o tema exige uma abordagem científica. Já foram criados, tem alguns, até no Brasil tem, os aceleradores de partícula, mas tem um lá na Suíça, que é o acelerador de partícula grande, que eles tentam fazer e descobrir a partícula de Deus. Não sei se vocês já viram, eles tentam descobrir algo que é alguma coisa que surge tudo. Né? Que eles querem provar que é somente a matéria que cria tudo, não tem uma interferência externa divina. É claro que até agora não conseguiram chegar na partícula de Deus. Por quê? Porque é complicado, eles ficam colidindo os átomos, né? Fica rodando lá em velocidades altíssimas, até o átomo se juntar no outro e surgir uma partícula diferente do que a gente não tem hoje. Né? Não tem, tirando o cinema que cria, tem lá a partícula, a gente não tem essa definição. Então não é a matéria que gera a matéria. Claro que ela vai gerando, mas existe uma causa. É esta causa que a gente tem que entender, que é Deus. Aí Kardec ainda continua. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso. Simplesmente surgimos porque aconteceu. Né? O homem, no processo evolutivo, teve um peixe que estava meio bravo com um dia, saiu e resolveu andar, e o processo evolutivo caminhou, surgiu os anfíbios, depois os mamíferos, e foi por acaso que surgiu. O que a gente vai dizer? E aí a espiritualidade continua. Né? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Né? Porque como é que a gente vai então entender que algo inteligente surgiu do acaso? Existem muitas situações que foram criadas no nosso mundo moderno por, não digo acaso, mas por alguns acidentes felizes.
né? Alguns acidentes felizes que foram ocorrendo, mas nunca o acaso, sempre há uma causa. Tem uma história que eu também gosto muito de contar, quem não conhece, como é que surgiu a cirurgia de miopia. Vocês sabem como é que surgiu? Porque hoje tem às vezes certos graus de miopia, faz aqui a cirurgia, tem um cortezinho aqui na íris, né? E aí a íris se adapta e você não precisa usar mais óculos, dependendo do grau, se você não tiver astigmatismo junto e tal, a cirurgia pode ser feita. Você sabe como é que surgiram? Então, na Rússia, no começo do século, um rapaz, ele estava dirigindo sem óculos, ele precisava usar óculos, estava sem óculos, bateu o carro, né? Bateu o carro e o vidro estilhaçou, que aqueles vidros antigos, né? Que a gente tinha hoje, o que a gente tem as películas, mas aqueles vidros antigos estilhaçava tudo, caiu um monte de caco nele, se cortou e tal. Os médicos fizeram o tratamento, cuidaram dos ferimentos, então com o tempo, e aí foram ver, com o tempo ele foi pegar, pediu o óculos, na hora que ele foi pôr o óculos, ele falou, não estou precisando usar, né? Aí tirou, aí os médicos foram ver que tinha pequenos caquinhos no olho de vidro, eles tiraram os cacos, né? E aí chegaram e descobriram que se houver pequenos cortes, né? Não assim, dele deu sorte de acontecer, mas se houver pequenos cortes aqui na íris, há possibilidade de redução da miopia. Aí você fala, foi acaso? Foi um acidente feliz. Certo? Foi um acidente feliz que ocorreu. É isso que a gente tem que entender. Não é nada, não tudo que acontece com a gente fala assim, foi pura sorte. Não, não é pura sorte. Existe um histórico muito grande. Na nossa pandemia, que nós passamos a pandemia, o homem nunca tinha feito tão rápido uma vacina para poder controlar um vírus. Um vírus hoje, antigamente, demorava no mínimo 10 anos, né, de estudos. Ocorre que já existia, antes da pandemia, outros estudos de outras questões virais, né, semelhantes ao coronavírus. E aí, pegou-se o estudo de algumas, principalmente a vacina inglesa, pegou-se o estudo de lá e adaptou para este vírus e aí conseguiu chegar nesse tempo que a gente tem, um tempo recorde, porque se a gente for ver em 8 meses, depois de fabricação e tudo, em um ano já tinha vacina. Foi acaso? Foi algo pré-existente, um estudo que foi feito, não foi nada assim, né? Surgiu. Né? Às vezes as pessoas, tem muitos alunos que vão fazer prova, acham que o conhecimento vem do nada, né? Ele senta na hora da prova e ainda reza, Senhor, me auxilie, por favor, eu preciso passar. Eu gostaria só de ouvir a espiritualidade falando assim, mas você não leu uma página. Como você vai acertar alguma coisa? Não é? Porque tem alunos que acreditam, né? Que somente vai baixar assim e vai. A gente precisa ter o esforço nosso também. Não vem nada por acaso, não se surge do nada. É isso que a gente tem que entender. Tudo o que está aqui, por mais sofisticado que seja, há uma causa. Sempre. E teve as outras gripes também, que ajudou também, né? Sim, claro. A gripe espanhola foi uma de delas. 1918, então, mas essa, para vocês terem uma ideia, a gripe espanhola de 1918 é a H1N1. Né? Ela foi ter vacina em 2010, a vacina. Mais de 100 anos, quase 100 anos para se fazer a vacina. Hoje a gente não... É claro que existe ainda a morte da H1N1, mas não é uma epidemia geral. Então, para vocês verem como é que o avanço é muito grande. É claro que com as experiências do que a gente vai vivendo, a gente vai criando protocolos muito mais fáceis de se controlar. Se não seguisse esses protocolos, morreríamos na mesma proporção que morreu a gripe espanhola. Né? A maior epidemia que existiu na face da Terra foi a peste negra. A peste negra, só para a gente colocar em números,
A pandemia, a coronavírus, ele tem um grau de mortalidade em 3%. Né? A peste negra, na época, lá em 1500 e alguma coisa, era 50%. Então, quase metade da população, na época, morreu de peste negra. Né? E era transmitida pela pulga do rato. Né? Para você ver como que era higiênico aquele período. Né? Para a gente entender essa complexidade difícil. Bom, aí continuando aqui na questão número 9, ele fala, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Então, aonde que tem uma causa primária alguma coisa que demonstre que uma inteligência é superior a todas as nossas inteligências? Onde que a gente vai encontrar? E a espiritualidade fala assim, ó, tem um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso não admite acima de si. Por isso que que domina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, veja a obra, veja o que é. Não adianta a gente simplesmente falar que nós podemos criar. O homem está tentando. Né? O homem está tentando criar outro ser. Ele está conseguindo, ele precisa depois no final. Mesmo quando você vai fazer a inseminação artificial, ou o bebê de proveta, ou o clone, quando eu vou clonar, eu preciso de uma inseminação, eu preciso ter as vias normais para nascimento daquele ser. E dali também, eu não consigo animar alguma matéria sem o espírito. Vocês já viram? Vocês vão ver daqui a algum tempo, quando a gente está com o período da inteligência artificial, né? A gente está com as inteligências artificiais que está todo mundo com medo. A inteligência artificial, ela está criando, desenvolvendo, ela está se desenvolvendo sozinho, sem o auxílio do homem, mais em alguns casos. Ela está conseguindo. Mas o homem criou. Mas a própria inteligência artificial, em alguns relatos, já percebeu que ela sozinha não vai conseguir. E ela tenta como criar um ser humano. Né? Mas ela não consegue, porque precisa de um elemento divino. Precisa de algo. Não é simplesmente criar. Eu não consigo pegar um ser, igual Frankenstein, por exemplo. Eu junto uma perna dali, um braço daqui, um coração daqui, não é? E aí eu dou um raio, e aí pronto, ele tem vida. A literatura é linda, mas não tem como fazer isso. Alguém já viu um Frankenstein andando na rua? Né? Carro eu já vi alguns. Agora pessoas não. Né? Por quê? Porque eu não tenho como animar alguma matéria. Não dá para o homem, a sua inteligência suprema, que ele se acha, animar uma matéria sem o sopro divino, sem a presença da divindade, sem o Espírito. Não tem como. Então, quando ele fala, vamos lá olhar a obra. Você vai ver a obra, alguém criou. Ela não surge do nada. Né? O microfone, alguém fez. O celular, alguém bolou, pensou, criou, desenhou, testou, né? Sofreu e conseguiu fazer. A gente vai surgindo as coisas. É interessante a gente verificar, porque o homem, às vezes, a gente acha que está tudo fácil, a gente acha que hoje está tudo tranquilo, mas as questões que hoje, as nossas comodidades, são frutos de muito sacrifício, né? Muita batalha. Quando Thomas Edison, o inventor da lâmpada, teve um acidente na fábrica dele, pegou fogo e destruiu todo o que ele estava tentando estudar, estava tentando criar. Ele falou uma frase maravilhosa, ele falou assim: foi ótimo, agora eu tenho mais tempo para poder tentar de novo. Tenho mais várias oportunidades. E foi batalhando. Você acha que foi simples? Hoje a gente põe o dedo no interruptor, acende. Fácil. Né? Por isso que às vezes o homem vê na mesma questão nossa. Você vê nascendo um ser? É fácil, vou criar.
Né? Moleza. Se as pessoas conseguem, por que eu não vou poder criar? Não vai conseguir. Porque é diferente de eu criar algo sem vida, sem um espírito animado. É isso a grande questão da existência de Deus, como que ele vai chegar lá. E aí, dando só continuidade aqui nos atributos da divindade, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso o sentido. Então, é que eu contei lá da história do nosso vale. O homem ainda não tem capacidade hoje para compreender a natureza íntima de Deus. Nós não temos, a gente discute, estamos aqui discutindo sobre Deus, mas a gente não tem essa capacidade ainda evolutiva de chegar nessa compreensão absoluta de tudo o que é Deus. A gente pode ter uma ideia, como lá no vale, eu estou vendo lá alguma coisa. Então eu sei que tem ali algo, mas eu não vi por completo. Eu não senti o calor do sol. Eu estou só vendo alguma luzinha. Ainda estamos nesse embalo, ainda estamos lá embaixo. Aí ele continuou, que dedução... Não, perdão. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Um dia a gente vai entender. Fala, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Somente quando chegarmos no nosso processo evolutivo, nós vamos chegar lá. O nosso caminho evolutivo está muito pequeno ainda, né? Se a gente for entender o seguinte, eu tinha um palestrante que falou um negócio bem legal, bem impactante, mas é legal. Vamos imaginar uma linha aqui no chão, né? Lá daquele azulejo até aqui, né? Imagina aqui. Então esse aqui é meu processo evolutivo. Lá seria o ser primitivo, simples e ignorante, né? E aqui o ser puro, já na sua plenitude evolutiva, certo? Imaginaram? Sabe onde nós estamos? Bem ali, naquele pedacinho de uns 2 centímetros ali, Nós estamos ali, né? Olha o caminho que nós temos ainda para percorrer. Já se sentindo. Né? Então o nosso caminho evolutivo está mais lá para o mundo primitivo do que para o ser puro, né? E aí tem gente que se acha, né, o último Gatorade do deserto, porque acha que ele pode tudo, né? Nós estamos ali, gente, não passamos nem do primeiro azulejo ali, do primeiro piso, né? O nosso processo evolutivo ainda é pequeno. É claro que já evoluímos bastante lá quando éramos simples e ignorantes dos mundos primitivos. Claro, já evoluímos muito, mas não estamos ainda, estamos bem longe da nossa plenitude espiritual. Temos ainda muita coisa para fazer, muita coisa para aprender. Como que um ser que está lá no cantinho quer entender a complexidade e a grandeza do seu Criador e que está além disso? Como que a gente vai entendê-lo? Não tem como. É a mesma coisa que você pegar um aluno do prezinho, né? Pega na lousa lá dele e fala assim, hoje nós vamos aprender, vamos fazer cálculo de integral, né? Fazer aquelas contas maravilhosas do curso de engenharia. Ele vai entender? Ele não tem maturidade, não tem conhecimento, não tem complexidade, não tem como. Por isso que a gente tem que ir evoluindo aos pouquinhos, passando pelos anos, né? Primeiro ano, aprender a ler, escrever, para eu chegar no processo de um dia entender aquilo lá. Eu não entendo até hoje, mas está lá, né? É esse o processo evolutivo que a gente caminha. Então, quando estamos aqui, encarnados, não é um castigo, como a gente fala, que Deus castiga, que estamos aqui, que temos que passar pelas nossas provas, expiações, porque você fez isso e aquilo, então vai ter que pagar aquilo que fez.
Não, eu não venho aqui para isso. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para aprender com os meus erros e não repeti-los, né? E tentar reparar com quem for o que eu presenciei, o que estou fazendo. Essa é a minha função. Eu não vim aqui para ser castigado, né? Eu não venho aqui para ser... porque às vezes, geralmente, quando as pessoas sofrem graves problemas no seu convívio, não só, muitas vezes até de saúde, não só dele, mas da família, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai falar, né? Porque Deus esqueceu de mim. Não é? Vocês já ouviram, eu ouvi, vocês já ouviram também. Né? Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Né? Porque Deus me abandonou. Não foi feito isso. Né? Às vezes a situação ali realmente é melhor para você. Foi feito para te melhorar, nunca te prejudicar. Por mais difícil que a gente entenda, não é castigo. Não é tortura. Porque às vezes primeira coisa, a gente vai colocar a culpa em alguém. Né? Como a gente tem a consciência da existência de Deus, eu vou colocar a culpa no meu Criador. Não é isso? É como um filho que fala assim, pai, às vezes a gente está lá, a criança cresceu e tal, mas a culpa de eu ser assim é da minha criação, que meu pai e minha mãe me fez assim. Tá? Ele te fez assim, você aprendeu. E você não teve o discernimento de separar aquilo e ter uma ideia própria? O joio do trigo, né? Exatamente. Porque tem pessoas que nascem e têm a síndrome de Gabriela. Vocês já ouviram falar? Síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Porque tem pessoas que falam isso. Que eu cresci assim, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou ser sempre assim. Ele não tem a capacidade de aprender coisas novas. Né? De entender, às vezes, o que eu não falei lá do Cabral, a gente fala, não, foi por acidente. Se a gente aprendeu algo, tá bom, foi para algo na época que eu tinha que aprender. Mas depois as coisas mudam, eu começo a entender a complexidade. Quando uma criança está lá pequenininha e tem uma tomada, ele vai pôr o dedo na tomada, os pais vão lá e tiram o dedo da tomada. Falam, não pode, você vai tomar choque. Não é? Aí, nós nunca colocamos o dedo na tomada, mas nós sabemos que dá choque. Não é? Alguém foi lá e pôr o dedo para comprovar? Teve gente que pôs. É que nem o negócio da manga com leite, né? Todo mundo ficava com medo de morrer. Exatamente. Ninguém tomava. Aí começa a perceber, não é bem assim, não é? Então, quando a gente vai fazendo as coisas, a gente tem que entender isso. Então, quando eu for lá e põe o dedo na tomada, algumas crianças vão lá e põem o dedo na tomada. Se pôs o dedo e tomou choque, aí o pai avisou e ela pôs o dedo na tomada, certo? Ela vai pôr de novo? Não. Só que nós, evolutivamente falando, estamos colocando o dedo na tomada toda a encarnação. Estamos, mesmo sabendo que eu ainda vou tomar choque, eu vou lá e ponho o dedo na tomada. Né? Evolutivamente, eu vou cometendo os mesmos erros, as mesmas situações e pondo o dedo na tomada. Eu tomo um choque, o que o pai faz? Deus seria Deus, fala, não filho, vou fechar a tomada. Não, você vai voltar, né? E vai lá até um dia entender que não é para pôr o dedo na tomada. E é isso que a gente veio fazer aqui. Não pôr o dedo na tomada. Olha que interessante. Por quê? Porque eu tenho que entender que certas coisas que eu faço serão prejudiciais, primeiramente para quem? Para mim. Qualquer situação que eu vou fazer, sou eu que serei afetado, não o outro. Apesar de tentar prejudicar o outro, né, como muitas pessoas querem prejudicar, mas ele vai ser mais afetado. Porque o que eu faço aqui é uma coisa, o que o outro recebe é outra coisa. É isso que a gente tem essa noção do nosso processo evolutivo. Então, quando viemos aqui, eu não vim para simplesmente
ser castigado, ser torturado por Deus, né? Ou então ter que ter ser temente total e ter medo de Deus. Porque tem pessoas que falam, porque a gente é criado, não faz isso porque Deus castiga, não faz isso porque a gente cria com medo. Eu crio com medo, não é pelo medo que eu aprendo. Não é? Os pais, quando a gente está tentando, é claro que existe a educação, não posso simplesmente, não faz tudo, meu filho, rebenta a casa. Não, a gente tem que ter ordens, temos que ter leis, como Deus nos deu as leis. Ele deu as leis, está aqui. Cabe nós entendermos e seguirmos a lei. Se eu seguir direitinho, não infringir estas leis, eu não serei punido, como se chama. Não é punição, eu terei o meu aprendizado. A gente vem, às vezes, que não falo, a gente vem lá sempre querendo pôr dedinhos na tomada, porque eu tenho que fazer. Na questão, só mais uma, embora, ele fala assim, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de algumas de suas perfeições? Aí a espiritualidade responde, de algumas sim, o homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, algumas formas de algumas perfeições de Deus, nós entendemos. Como que a gente falou, que Deus não é um ser punitivo, que castiga, um ser mau, né, que quer somente o mal do homem para poder aprender. Não. O que cria sempre as situações negativas somos nós mesmos. E Deus, como é justo e infinitamente bom, Ele sempre vai dar outra oportunidade da minha melhora. Por mais complexo que sejam as situações de alguns seres humanos, de alguns espíritos, vamos dizer, situações, Ele sempre vai dar outra oportunidade. Estamos aqui convivendo com seres também com seus graus evolutivos diferentes, que também estão aprendendo. Todos evoluiremos, todos chegaremos nessa linha aqui, todos chegaremos aqui na plenitude espiritual. Todos nós chegaremos. Não há como não chegar. Só há como eu adiantar a minha evolução. Mas todos chegaremos. Por mais terrível que seja o ser humano, esse também chegará aqui. Né? Imaginem os grandes assassinos e os grandes crápulas da humanidade. Também chegarão à plenitude espiritual, evolutiva. Também chegarão. Então, quando a gente vê um amiguinho nosso, um espírito nosso, encarnado, passando por problemas, fazendo atrocidades, aí a gente vem e quer que fazer o quê? Pune, mata, né? Por que não? Por quê? Ele também está cometendo erros. Como a gente, sei lá se eu também já não fiz tudo isso. Eu gosto de assistir muito filme de história e às vezes eu fico meio impactado com alguns filmes de história, que você fica vendo lá que... você sabe quanto tempo a humanidade ficou sem guerra no mundo? Sabe quanto tempo? Nunca. Né? Nunca ficamos sem guerra. Por exemplo, estamos com uma hoje. Né? A humanidade nunca ficou um período sem guerra. Então sempre fomos bélicos, sempre fomos de guerra. Quantas guerras nós já participamos? Não gostaria de saber por enquanto. Participamos por muitas. Umas eu matei, outras eu fui morto, sei lá o que eu fiz também durante isso. Participamos por várias situações. Se nós vivemos sempre em guerra, participamos de quase todas, eu não digo, mas de várias. Então, é essa a questão. Então, eu hoje, na minha consciência, no meu processo evolutivo, eu me puniria algumas encarnações atrás? Ou eu, entendendo como eu cheguei hoje, que já estou
acho que já estamos já com uma ideia melhor das coisas, daria uma chance o que foi dada para mim? Sim. A gente tem que entender e dar chance para esses seres também procurar a evolução, porque todos chegaremos lá. Todos vamos chegar. A gente sempre vai, estamos cadados à evolução. Muitas vezes as pessoas já me falaram, mas a gente consegue evoluir, voltar para trás? Não. A gente para. Vai parar. Tem muita gente que está em várias encarnações parados no mesmo processo evolutivo há muito tempo. Tá? Bom, gente, a parte que, claro, que não dá para falar do Livro dos Espíritos todo. Então, nós paramos na questão número 12, aí depois podemos começar pela 13 em diante. Tá bom? Agradeço muito a presença de todos, agradeço pelo convite. Eu sei que é um tema complexo, mas a gente tenta dar uma melhoradinha no estudo, porque é difícil, como eu falei, eu não tenho condição nenhuma também de entender a complexidade de Deus, mas estamos aqui tentando, não é isso? Muito obrigado e uma boa noite.